Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus para o teu coração. Hoje, 29 de abril, 119 dias ministrando, lendo a palavra de Deus ao teu coração. Eu, pastor Antônio Filho, e o projeto Leia a Bíblia em um ano. Deus abençoe sua vida. Queremos que você compartilhe com amigos, irmãos, essa nossa palavra, aqui do nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho. Nós precisamos aí de 1000 irmãos, amigos, membros, estejam participando conosco no nosso YouTube, Pastor Antônio Filho. Se inscreva, deixe o seu like, o seu dislike e compartilhe, ativando o sininho. Não se esqueça também de ativar o sininho, que assim que nós postarmos, compartilharmos vídeos, mensagens, oração, uma palavra para a sua edificação, você vai ser o primeiro a receber esta notificação, ok? No mais, pegue sua caneta, seu bloco de anotações e vamos às referências da palavra de Deus do dia 29 de abril deste ano. Vamos lá. Leitura de Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 25. Depois nós vamos ler livro de Josué, capítulo 18 e 19, e vamos encerrar com a leitura do livro de Jó, capítulo 29. Eu quero convidar você, antes de ler a Bíblia, orar a Deus, para pedir que o Espírito Santo venha lhe ajudar na leitura da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui, queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha agora para nos auxiliar, para que possamos ler, entender e compreender, para depois aplicar a Tua palavra em nossas vidas no dia a dia. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 25, leiamos a palavra de Deus. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai para mim Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, para uma obra o qual eu vos tenho chamado. E eles, jejuando e orando, impondo suas mãos sobre eles, os despediram. E assim eles, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu ministro. E havendo atravessado a ilha de Pafos, encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, resistia-lhes e procurando afastar a fé o representante. Então Saulo, que também é chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo da justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Agora eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda, procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor.
Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Panfilha, mas João, apartando-se deles, retornou para Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia, entraram na sinagoga no dia de sábado e assentaram-se. E após a leitura dos profetas, da lei e dos profetas, os governantes da sinagoga mandaram dizer: homens e irmãos, tende uma palavra de exortação para o povo? Então falai. Então Paulo, levantando-se e acenando com a sua mão, disse: homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a vossos pais, exaltou o povo quando eles habitaram como estrangeiro na terra do Egito, e com braço forte os trouxe de lá. E por um período de quase 40 anos suportou os seus costumes no deserto. E eles, destruindo 7 nações da terra de Canaã, dividiu-lhes a terra por sorte. E após isso, em torno de 450 anos, deu-lhe juízes até Samuel, o profeta. E depois eles desejaram um rei, e Deus Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando este foi removido, eles levantou-se a Davi para ser seu rei, o qual também ele deu testemunho e disse: eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá a minha vontade. Da semente deste homem, Deus, conforme sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Jesus, tendo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregado o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Mas João, concluindo a sua carreira, disse: que pensais que eu vos sou? Eu não sou ele, mas eis que vem após mim aquele a quem os seus pés não sou digno de desatar as sandálias. Nós vamos parar aqui, amanhã nós vamos continuar a leitura deste capítulo. Agora nós vamos lá para Josué capítulo 18 e 19. Josué 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló. E ali montaram um tabernáculo da congregação, e a terra estava subjugada diante deles. Ali permaneciam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua herança. Josué disse aos filhos de Israel: quanto tempo vos descuidareis para ir para possuir a terra que o Senhor vosso Deus dos vossos pais vos deu? Separai 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. Eles se levantarão e andarão através da terra, e a descreverão segundo a sua herança, e eles retornarão a mim. E eles a dividirão em 7 partes. Judá habitará no seu termo meridional, e a casa de José habitará nos termos setentrionais. Vós, portanto, descrevereis a terra em 7 partes. Traze-me para cá a descrição, a fim de que eu possa lançar sorte diante de vós, do Senhor vosso Deus. Porém, os levitas não têm qualquer parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é sua herança. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, no leste, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. E os homens que se levantaram e partiram, e Josué incumbiu que seguiram de descrever a terra, dizendo: ide, andai através da terra e descrevei, e retornai a mim, para que eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor em Siló. E os homens partiram, percorreram a terra e descreveram por cidades, por 7 partes num livro, e retornaram diante de Josué ao exército em Siló. E Josué lançou sorte por eles em Siló diante do Senhor, e ali Josué dividiu a terra para os filhos de Israel segundo suas divisões. E surgiu sorte sobre a tribo dos filhos de Benjamim.
Segundo suas famílias, o termo da sorte seguia o meio dos filhos de Judá e dos filhos de José. E o limite do lado norte era desde o Jordão até o limite que subia do lado de Jericó, do lado norte, e subia através dos montes em direção ao oeste. E as suas saídas ficavam no deserto de Bet-Aven. E o limite seguia desde lá até Luz, para o lado de Luz, que é Betel, em direção ao sul. E o limite descia até Atarote Adar, próximo ao outeiro que se situa no lado sul da baixa Bet-Oron. E o limite se estendia de lá e rodeava o canto do mar em direção ao sul, desde o outeiro que se situa diante de Bet-Oron, na direção sul. E as suas saídas estavam em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, uma cidade dos filhos de Judá. Esta é a porção ocidental. E a porção meridional era desde a extremidade de Kiriat Jearim até o limite que saía para o oeste, e se seguia até o poço das águas de Neftoa. E o limite descia até o extremo do monte que se situava no vale do filho de Inom, onde está o vale dos gigantes no norte, e desceram pelo vale de Igon para o lado dos Jebuseus ao sul, que descia em El Rojoel. Esse se estendia desde o norte, seguia até Ensemes e prosseguia em direção ao Gililote, onde está do outro lado da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava em direção ao lado oposto de Arabá, em direção norte, e descia até Arabá. E o limite passava ao lado de Bet-Ogla, em direção ao norte, e as saídas do limite ficavam na baía ao norte do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Esta era o termo meridional. E o Jordão era o seu limite no lado leste. E esta foi a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus limites em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as famílias, eram Jericó, Bet-Ogla e o vale de Queziz, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Yavim, Ipará e Ofra, Kefar Amonai, Ofni, Gaba, 12 cidades com suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira e Moza, Requém, Irpeel, Taralá, Zela, Efete, Zebus, que é Jerusalém. Olha Jerusalém aí. Gibeá, Kiriate, 14 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué 19. A segunda sorte saiu para Simeão, a saber, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A sua herança ficava dentro da herança dos filhos de Judá. E eles tiveram por herança Berseba e Seba e Molada, Azar, Saul, Balá e Ezem, Eutolade, Betu e Orma, Ziglag, Bet-Marcobode, Azer, Susa, Bet-Leboate, Seruém, 13 cidades e suas aldeias. Aim, Rimon, Yeter, Azã, 4 cidades e suas aldeias. E todas as aldeias ficavam ao redor dessas cidades até Baalat-ber, Ramá do sul. Esta é a herança dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Da porção dos filhos de Judá era a herança dos filhos de Simeão, pois a parte dos filhos de Judá era demasiada, e por isso os filhos de Simeão tiveram a sua herança dentro da herança daqueles. E a terceira sorte surgiu, que é a terceira, segunda, terceira sorte
Terceira sorte surgiu para os filhos de Zebulon, segundo suas famílias, é o limite da herança que ia até Saride. E seu limite subia em direção ao mar e Marala, e alcançava Dabsete, chegava ao rio que está diante de Joquineão. E de Saride voltava-se para o leste em direção ao sol nascente até o limite de Quislote Tabor, e depois saía de Debarete até Jafia, e de lá passa pelo leste até Gat-Hefer, e para em Et-Cazim, e sai para Rimon Metoar, e para Nea, e o limite rodeia o lado norte até Anatom, e as suas saídas estão no vale de Efitael, e Catate, Naal, Laal, Siron, Idala e Belém, 12 cidades e suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. E a quarta sorte saiu para Isacar, para os filhos de Isacar, segundo as suas famílias. E o seu limite era em direção a Jezreel, Quesulote e Sunem, Afarim, Sion, Anacarate, Rabite, Quisião, Iebes, Remete, Enganim, em Ada e Bet-Pásemes. E o termo alcança Tabor e Maazima e Bet-Semes. E as saídas do limite eram o Jordão, 16 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, e as cidades e as aldeias. A quinta sorte surgiu para a tribo dos filhos de Azer, segundo suas famílias. Seu limite era Eucate, Hali, Beten, Aquizaf, Amaleque, Amade, Missal, e alcança o Carmelo em direção oeste, e Sior Libnate, e volta em direção ao sol nascente para Bet-Dagon, alcança Zebulon e o vale de Ifnael, em direção ao lado norte de Betel-Enac, em Neiel, que sai pela esquerda de Cabul. Hebron, Reob, Amon, Caná, até a grande Sidom. E depois o termo se volta a Ramá, a cidade forte de Tiro, o termo se volta para Oza. E as saídas estão no mar desde a costa de Acazibe, e também Umá, Azeque, Reob, 22 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Azer, segundo suas famílias, essas cidades com suas aldeias. A sexta sorte surgiu para os filhos de Naphtali, a saber, os filhos de Naphtali, segundo suas famílias. O seu termo era Elefe, desde Alon a Zanamaim, Adame, Nequebe e Jebnel, até Lacum, e suas saídas ficavam no Jordão. E depois o termo que se volta em direção oeste para Azote Tabor, e de lá saía para Ucoque, e alcança Zebulon, ao lado sul, e alcança Azé, no lado oeste, e Judá sobre o Jordão em direção ao sol nascente. E as suas cidades fortificadas são Zedim, Zer, Amate, Racate, Quenerete, Admá, Ramá e Azor, Quedes, Edre, em Azor, Iron, Midgael, Orem, Bet-Anate, Bet-Semes, 19 cidades com suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, as cidades e suas aldeias. A sétima sorte surgiu para os filhos da tribo de Dan, segundo suas famílias. O termo da sua herança era de Zorá a Estaol e Irsemes, Salabim, Aijalon e Itla, Elon, Timna e Ecrom, Eutec, Gibeton e Baalate, Jeude, Beneberaque,
Gate-Rimon, Meque-Jarcom, Racom, com o limite na frente de Jafo. O termo dos filhos de Dan lhes saiu demasiadamente pequeno. Por isso os filhos de Dan subiram para lutar contra Lesem e a tomaram, e feriram-os com o fio da espada, e possuíram e habitaram nela, chamado Lesem de Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança dos filhos de Dan, segundo suas famílias, essas cidades e suas aldeias. Quando eles terminaram de dividir a terra por herança pelos seus termos, os filhos de Israel deram uma herança a Josué, filho de Num, segundo a palavra do Senhor, que lhes deram a cidade que pediu, a saber, Timate-Sera, no monte Efraim. Ele edificou uma cidade nela e habitou. Essas são as heranças que Eleazar, sacerdote, e o filho de Josué, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais da tribo de Israel, dividiram como herança, por sorteio, em Siló, diante do Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Assim eles terminaram de dividir a região. Vamos finalizar hoje, agora, lendo Jó capítulo 29. E Jó continuou sua parábola e disse: se eu tivesse como em meses passados, como nos dias quando Deus me preservava, quando a sua candeia brilhava sobre a minha cabeça, quando a sua luz eu andava através das trevas, como eu fui nos dias da minha juventude, quando o segredo de Deus estava sobre o meu tabernáculo, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, quando os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava meus passos com manteiga e a rocha me derramava rios de óleo, quando eu saía através da cidade até o portão, quando eu preparava meu assento na rua. Os homens jovens me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e punham-se em pé. E os príncipes continuavam a falar e punham a sua mão sobre a boca. E os nobres ficavam quietos, e sua língua se prendia ao céu da boca. Quando o ouvido me ouvia, então me abençoava, e quando o olho me via, dava-me testemunho. Porque eu livrava o pobre que clamava, e o órfão, e aquele que não tinha ninguém para ajudá-lo. A bênção daquele que estava pronto para perecer vinha sobre mim, e eu fazia com que o coração da viúva cantasse de alegria. Eu punha a justiça sobre mim, e ela me vestia. O meu julgamento era com um manto e um diadema. Eu era os olhos do cego, eu era os pés para o coxo. Eu era um pai para os pobres, e a causa que eu não conhecia eu examinava. Eu quebrava as mandíbulas do perverso e arrancava a presa dos seus dentes. Então eu dizia: morrerei no meu ninho e multiplicarei meus dias como areia. A minha raiz estava espalhada pelas águas, e o meu orvalho permanecia à noite sobre o meu galho. A minha glória estava fresca em mim, e o meu arco se renovava na minha mão. A mim os homens davam ouvidos e esperavam, e faziam silêncio pelo meu conselho. E depois de minhas palavras, eles não falavam novamente, e o meu discurso caía sobre eles. E esperavam por mim como aquele pela chuva, e abriam a sua boca amplamente como para a chuva sarúdia. Se eu risse para eles, não o criam, e se a luz do meu semblante, eles não diminuíam. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como um rei no exército, como aquele que consola os que pranteiam. Finalizamos mais um dia da nossa Bíblia Sagrada, da leitura da nossa Bíblia King James, essa versão sensacional desta Bíblia aqui, maravilhosa, ok? Neste momento nós fizemos a leitura, você viu a ação de Paulo, você viu Josué, você viu a história de Jó, e diante de tudo isto, o que Deus falou com você? E agora, diante dessa palavra que você leu,
daquilo que o Espírito Santo falou com você, eu quero fazer a oração da fé. Quero convidar você a orar comigo, a nós orarmos juntos e em oração gerarmos os nossos milagres. Você crê? Então, curve a sua cabeça e vamos fazer a oração da fé. Prepare o seu copo com água e logo após a oração você vai ingerir essa água que é símbolo do Espírito Santo para purificar, para trazer um refresco à sua alma, ao seu espírito, para trazer aí bênçãos de Deus sobre a sua vida. Oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui, eu e os Teus filhos. Nós estamos aqui, Senhor, nesses dias difíceis, nesses dias de tribulação, de angústia, de pandemia. Deus, nós estamos aqui porque em meio a este mundo tenebroso, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso Deus. E nós estamos clamando as Tuas misericórdias, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua proteção. Deus, no nome de Jesus, Deus abençoa o Teu filho e a Tua filha que está desenganado pelos médicos, a crise financeira, essa crise mundial. Deus, as ondas, os ventos são gigantes e contrários, mas Tu estás no nosso barco, Tu estás na nossa vida, o Teu Espírito está em nós. Senhor, no nome de Jesus, repreende o mal, repreende essa seta maligna, desfaz esse laço, quebra a lança e cura o Teu filho, abençoa o Teu filho, manda provisão para o Teu filho, abre portas, ou melhor, encaminha ele a esta porta que está aberta, a porta da Tua bênção, a porta da Tua presença, e que o Teu filho possa abrir a porta do coração para Ti agora, e o Senhor entre e faça aquela limpeza, Pai, para que o Senhor possa estar habitando, ceando, participando das vitórias e das lutas com o Teu filho, ele renovando essa aliança contigo agora, aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador. Escreve o nome dele no livro da vida e que possamos estar aqui, Pai, atentos, vigilantes, para quando ouvirmos a trombeta soar, a gente possamos subir ao Teu encontro. Eu quero subir, minha família vai subir, nós queremos subir ao Teu encontro, estar contigo para todo sempre, em nome de Jesus. Beba o seu copo com água, respire fundo e sinta o refrigério de Deus, a cura, a bênção, o milagre, a porta aberta. Levanta a sua cabeça, Deus mudou a sua história. Pela fé, milagres estão ocorrendo aos centenas, aos milhares, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, e amanhã estaremos aqui novamente, orando, lendo a Bíblia e trazendo uma palavra de fé, de amor e de esperança para o teu coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus.